Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade à disciplina de neuropsicofarmacologia, na unidade 3 de bases neuronais. Na primeira semana a gente falou sobre a formação do sistema nervoso, né, qualificamos as células que participam dele. Falamos também da questão da distribuição dessas células, como é que é o neurônio, como é que são as estruturas que esse neurônio tem, como é que eles fazem a sinapse, né, que é a comunicação de um neurônio com o outro. Falamos também sobre a questão da comunicação desse neurônio com outros tecidos do nosso corpo. Falamos das vias aferentes e eferentes. Né? Então, hoje, a gente vai estar dando continuidade a esse processo e, de fato, vendo as áreas do nosso cérebro que vão ter uma correlação com esse tipo de informação, seja trazida pelo sistema nervoso central, trazida pelo sistema nervoso periférico para o central, e também a resposta que esse sistema nervoso central vai dar à região periférica, aos tecidos somáticos, ou os tecidos que são efetuadores de alguma função. Né? Então, hoje, a gente vai estar falando desse contexto, né, do cérebro propriamente dito, e aí a gente começa falando da questão do córtex cerebral. Né? No córtex cerebral, a superfície cortical, né, não é uniforme, ou seja, ela possui várias saliências e giros. Na parte de embriologia da aula passada, a gente falou exatamente disso, né? Porque o processo de formação do cérebro, por exemplo, humano, né, ele se dá ao longo da gestação, né, ao longo do crescimento desse feto. Nós vimos desde o iníciozinho do folheto, que começa a se diferenciar em sistema nervoso central, formando a placa neural, depois a goteira neural, depois o sulco neural, depois a questão do tubo neural, e aí, dando essa sequência, né, a gente viu a formação, e num determinado momento foi comentado na sala sobre essa questão do desenvolvimento desses sulcos e desses giros cerebrais, né, que até determinado tempo esse giro ele não existia, o cérebro ainda estava numa formação lisa, né, e logo depois, com esse amadurecimento e esse crescimento cerebral, você tem o início do aparecimento desses sulcos e giros. O encéfalo compreende o telencéfalo, constituído dos dois hemisférios cerebrais. Então, aquilo que a gente vê em todas as fotos, quando a gente menciona a questão do cérebro, é justamente o quê? O telencéfalo, que são os dois hemisférios. O diencéfalo, ele situa-se na linha mediana, tá, entre os dois hemisférios. Se divide em epitálamo, tálamo e hipotálamo. O epitálamo forma uma glândula pineal e a bênula. O tálamo, ele é, né, a estação transmissora de informação no cérebro com a execução das informações olfatórias. Ou seja, o tálamo ele vai fazer essa interface de transmissão entre as sensações que chegam, né, no seu cérebro e também vai atuar na parte das informações o quê? Olfatórias, ou seja, o cheiro que você vai estar sentindo, ele vai estar passando por esse tálamo e sendo direcionado para alguma área específica do seu córtex cerebral que vai fazer a interpretação desse estímulo, tá certo? E temos também o hipotálamo, né, que é um controle, né, do sistema endócrino e interfere em várias funções viscerais. O hipotálamo, ele é meio que uma CPU, né, vamos dizer assim. Ele faz exatamente esse controle generalizado, né, do nosso organismo, principalmente das funções o quê? Viscerais. Né? E a gente tem como exemplo nessa situação do hipotálamo a questão da temperatura. Quando a gente está num ambiente muito quente, né, a tendência é que a gente faça o quê? Uma transpiração. Essa transpiração é justamente estimulada pelo hipotálamo. Tá? Através do quê? De uma informação passada ao sistema nervoso periférico, que vai levar essa informação às glândulas sudoríparas e elas vão começar a excretar o suor. Bom, aqui a gente tem no córtex cerebral, as substâncias corticais não são uniformes, né? Possuem saliências e giros. Opa, isso aqui a gente acabou de falar. O cerebelo localiza-se por trás do tronco cerebral e é responsável pelo equilíbrio e coordenação motora. O tronco cerebral ele é uma substância nervosa que vai do cérebro à medula, tá, no centro da sua formação reticular e no controle da consciência, sono, vigília,
né, é dividido em 3 partes. Então, esse tronco cerebral, ele vai ter uma função primordial na questão fisiológica do indivíduo, aonde ele vai ter o controle principalmente de quê? Da vigília, do sono, né, do controle da consciência, tá? E ele é dividido em 3 partes. Essas 3 partes são o mesencéfalo, que é a porção superior do tronco cerebral, onde se origina pares nervosos cranianos, tá? Principalmente que 3 e o 4, que são 2 pares nervosos extremamente importantes. A ponte, né, que é a porção mediana do tronco cerebral, né, e onde se origina as paredes do nervo craniano. E aí nós temos o 5, o 6, o 7 e o 8 par de nervo craniano saindo da onde? Da ponte. E temos ainda o bulbo. Né? O bulbo é justamente a porção inferior do nosso tronco cerebral e é onde se origina os pares nervosos 9, 10, 11 e 12. Bom, nesse sentido, a gente está fazendo aqui uma divisão anatômica. Aqui a gente tem a representação do córtex cerebral, né, dentro do processo de anatomia e função, onde a gente tem essa distribuição, né, vista principalmente com essas subdivisões, tá, onde a gente vai ter o lobo frontal, tá, o lobo parietal, o lobo occipital. E temos ainda a questão da circoinvolução. Tá vendo essas regiões aqui? Ó? Isso aqui justamente são chamados de quê? Sulcos e giros. Né? São essas reentrâncias que a gente vai estar falando, que são aqueles sulcos e giros que a gente comentou no início. Cada região específica dessa aqui vai ser responsável por uma área do nosso cérebro e, consequentemente, uma função. Né? Nesse desenho aqui um pouco mais simples, a gente tem a divisão dos lobos do córtex cerebral. Então nós temos aqui lobo frontal, lobo temporal, lobo parietal e o lobo occipital. Tá? Bom, dentro desse contexto, nessa figura aqui, a gente tem as camadas corticais, né? Ou chamadas de camadas fonte também. O que é isso aqui? Cada camada dessa aqui, ó, é como se fosse aquele conjunto de células, conjunto de neurônios, neuróglias, né, e outras células que tem ali, fazendo a formação daquela camada neural. Se nós pegássemos o cérebro e tirássemos ali 1 milímetro cúbico dele, a gente teria mais ou menos esse corte aqui. Então, esse corte aqui ele é dividido em camadas. Tá? E essas camadas são camada molecular, que é que é essa mais externa. A gente tem a camada granular, que é essa camada mais interna um pouco. Depois, a camada piramidal externa. Camada granular interna. Camada piramidal interna e a camada fusiforme, né, que existem dos 2 tipos de córtex, o isocórtex e o alocórtex. Isso são divisões anatômicas dentro do processo de avaliação das células no contexto de formação cerebral, ok? Bom, o primeiro formato, ele é por 6 camadas, né? A gente viu essas 6 camadas aqui, né, bem definidas durante o desenvolvimento embrionário. E o segundo tem, né, a presença deste número de camadas e elas são bem nítidas, ou seja, são bem delimitadas. Na própria figura a gente consegue observar isso. Né? Você tem uma parte mais densa no iníciozinho, ou seja, na base desse corte que a gente fez, e logo na sequência a gente vê essa camada sendo representada aqui. Aqui a gente tem uma outra representação cerebral, só que essa representação aqui, ela traz para a gente uma informação extremamente interessante. Né? Tinha um pesquisador chamado Brodmann, né? E ele fez um mapeamento do cérebro, né? De todos aqueles lobos, de todas aquelas regiões cerebrais, aonde cada uma vai desenvolver uma função, e aí a gente conseguiu, através das pesquisas desse indivíduo, a gente conseguiu montar o que? O mapa citoarquitetônico de Brodmann. Esse mapa, né, ele traduz para a gente o que cada pontinho desse aqui vai estar envolvido dentro do funcionamento do seu córtex cerebral. Tá? Então a gente vai ver várias situações aqui
representando, por exemplo, a área da visão, tá? A área da dor, todas as áreas do corpo são delimitadas através desse mapa, né, citoarquitetônico, formado por quem? Por Brodmann, ok? A gente vai ver cada um deles. Aqui nessa tabela, a gente percebe nitidamente a conexão dessas áreas, né? Você tem, por exemplo, a 1, 2 e 3, que é o córtex sensitivo primário, ele está no giro pós-central, né, que seria o giro central, então ele está no giro pós-central, tá? 1, 2 e 3, nessa região aqui, e ele é responsável, por exemplo, pelo tato. Então, quando a gente toca uma caneta, né, que a gente pega e segura a caneta assim, ele vai estar o quê? Utilizando-se desta área aqui, 1, 2 e 3, justamente para quê? Para que você tenha a percepção que você está tocando essa caneta. Então, essas áreas elas são extremamente importantes para a hora que você for avaliar o teu paciente, se ele houver algum tipo de problema, você consegue, de alguma forma, através do exame físico, você consegue delimitar aquela área que está sendo acometida. Então, nós temos aqui, né, a área de Brodmann 4, que vai ser exatamente essa região onde eu estou passando esse pontinho luminoso, né? Essa região aqui, ela é responsável, né, pela estereognosia, né? Então aqui, essa estereognosia, ela vai ser percebida nessa área cerebral aqui. Se vocês não sabem o que é, né, estereognosia, me acompanhem lá no Instagram, que será postado o significado dele, dessa palavra lá. Bom, vendo a sequência das áreas de Brodmann, a gente vê que o 4 é o córtex motor primário, né, do giro central, pós-giro central, e que controla os movimentos o quê? Voluntários. Então essa parte 4 aqui, ó, é toda de movimento o quê? Voluntário, né? É aquela que você fala assim, levanta o braço direito, aí a pessoa escuta, processa a informação, vai a ordem para essa área 4, e aí ela vai e levanta o braço direito. Tá? O 5, tá? Ele tem a ver com o quê? O córtex sensitivo somático terciário, né? A área associada é a região parietal posterior, onde você tem o quê? O seu lobo parietal superior. É essa região aqui, ó. Bem pequenininha aqui, ó. Que aqui é a região do lobo o quê? Parietal superior. Então é aqui em cima. E aí você tem o quê? A estereognosia. Essa estereognosia, o significado disso, vocês vão ver lá no Instagram, que eu vou colocar lá para vocês o significado dessa palavra. Tá? E o que ela representa no sistema nervoso central, né, como função desta área 5 que a gente está vendo aqui. 6 vai ser o quê? O córtex motor, né, suplementar, o campo ocular suplementar, o córtex pré-motor e o campo ocular frontal. Tá? Ele fica localizado onde? No giro pré-central do córtex adjacente rostral. E aí, o que essa área faz? A gente vê que o 6 está exatamente nessa região aqui, ó. Né? A gente percebe o 6 aqui. Então, toda essa região de bolinha que a gente vê aqui faz parte desse contexto, né, vinculado ao córtex motor suplementar. Ele faz o quê? O planejamento dos movimentos dos membros e ocular. Então, quando eu planejo, por exemplo, levantar meu braço direito, ou levantar meu braço esquerdo, ou quando eu venho fazer movimentos oculares, olhar para cima, para baixo, para os lados, o que acontece? Eu estou utilizando este campo, esta região, para poder o quê? Planejar essas ações. Né? Porque o nosso cérebro faz, muitas das vezes a gente nem percebe esse planejamento ocorrendo. Né? Você dá a ordem para o membro e ele vai lá e levanta. Mas como é que eu controlo isso para não chegar lá em cima, para não ultrapassar a área? Né? Como é que eu faço esse processo? Então, para ter um movimento, né? Por que eu não estou cruzando os dedos? Eu estou simplesmente encostando um no outro? Porque é um planejamento feito do movimento pelo teu cérebro. Né? A área 7 é a área associativa parietal posterior. Ela fica localizada no lobo parietal superior, né? Parietal superior, essa região aqui. E aí ela é responsável por quê? Pela região visomotora da percepção. Né? E também, então essa região 7 aqui, ó, ela vai ver a questão visomotora, né? Quer dizer, visual e motora, e também a área da percepção, de algumas percepções que são colocadas
né, como interpretativas nessa região. O 8, né, se a gente for colocar aqui a questão da área 8, ela vai estar localizada no quê? Nos campos oculares frontais. A localização vai ser no giro frontal superior e médio, né, lobo frontal e medial. Ela está aqui, ó. Olha o 8 aqui. Então você tem o 8 nessa região aqui, está na parte o quê? Frontal superior. E ele desce até mais ou menos aqui assim. Que é a área responsável justamente por quê? Pelos movimentos sacádicos oculares. Tá? Então, os movimentos oculares são feitos através do quê? Desse item 8. As áreas 9, 10, 11 e 12, né, que fazem parte do córtex associativo pré-frontal e do câmbio ocular frontal. A gente tem ela no giro frontal superior, médio, lobo frontal e medial. Então você tem aqui, ó, 9, 10, 11, tá? O 12, ele está mais internamente. A gente não vai conseguir ver ele aqui agora, tá? Mas é bem nessa região aqui também. E ele é responsável por quê? Pelo pensamento, pela cognição, pelo planejamento dos movimentos. Então, toda essa área aqui frontal, né, do 9, 10, 11 e 12, eles são responsáveis, tá, por essa questão do teu pensamento, da tua cognição. O que é cognição? Cognição é o processo de aprendizagem, né, e do teu planejamento do movimento. Então, são áreas extremamente importantes, tá? Quando o paciente tem algum tipo de problema nessa área aqui, ele fica com alguma deficiência nesse processo. 17, né, o córtex visual primário. A gente tem as margens da cisura calcarina e a responsabilidade de função nessa região é o quê? Visão. É justamente essa região aqui. Ó. A gente vai ver que essas regiões aqui, 17, 18, 19, vão estar diretamente vinculadas ao processo de visão. Então, nós temos 18, visão e profundidade. 19, visão de cor, movimento e profundidade. 20ª, forma visual e memória. 21ª, forma visual e memória. Então, você vai ter essas regiões aqui, ó, praticamente toda voltada para quê? Para a parte de visual e de memória visual. Tá? Bom, 22ª. Aqui, ó, essa região aqui é a 22ª. A 22ª é responsável pela parte da audição, palavras, memória e tentativa. Então, esta área aqui, ó, ela vai estar vendo na 22ª, que é essa região aqui, ela vai ser responsável pela audição, pela formação das palavras, pela memória, pela parte auditiva e pela interpretação. Então, quer dizer, você tem uma área extremamente pequena aqui, mas que tem uma função extremamente importante dentro do contexto todo cerebral, tá certo? A 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, tá? Elas vão estar vinculadas principalmente ao quê? O carrilhão de emoções, ou seja, ela vai trabalhar muito mais a questão das emoções. Ela vai estar vinculada a essa região aqui, ó, é uma região interna do cérebro. E aqui você vai ter essa região toda voltada mais para quê? Para as emoções, tá? Para a percepção dessas emoções, para o relacionamento seu com essas emoções. Então a gente vai ver que em psicologia vocês vão trabalhar muito com esta área aqui, né? Porque a emoção vai estar diretamente linkada ao paciente. E qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de problema que venha a acontecer, você pode ter alguma disfunção dessa região aqui. Ok? Tá tranquilo aí, meus amigos? Bom, dando continuidade a essas áreas de Brodmann, né? Eu vou repassá-la mais rapidamente, porque senão a gente acaba ficando com uma aula muito longa. Então, nessa área de Brodmann, né, a área 28, ela está vinculada principalmente ao quê? Ao olfato e emoção. 29, 30, 31, 32 e 33, ela está vinculada à região de quê? Das emoções. Então, elas são áreas mais internas. A gente vai ver nessa figura de baixo, elas estão localizadas mais ou menos nessa região aqui, ó,
tá? Onde você tem aqui a localização, por exemplo, né, de algumas estruturas que envolvem a questão da libido, envolvem a questão do estresse, né? Então você tem áreas aqui que trabalham essa questão das emoções, que é justamente o que a gente está falando, da área 29, 30, 31, 32, 33. A 34, 35, 36, a gente vai ter o quê? A área do quê? Do olfato e das emoções. Né? E aí a gente entende por quê. Quando a gente sente determinado cheiro, determinado perfume, a gente traz o quê? Algum tipo de emoção. Né? Quando você entra numa determinada loja, tem determinados aromas, né, que te trazem uma tranquilidade e outros agitam. Né? Então nós temos aqui 39ª, né, que está vinculado principalmente à questão de quê? Da percepção, visão, da leitura e a palavra escrita. Então, se você for na 39ª, é a área que vai estar vinculando essas questões, por exemplo, da correlação sua da escrita com a leitura, com a parte visual, e também se utiliza a questão da percepção, porque tem estímulo direto de quem? Da visão. E aí temos a 40ª, que é olfato e emoção, 41ª, percepção da visão, leitura e a palavra falada, 42ª, audição, terceira também audição, a 44ª vai estar vinculada principalmente à área que vai estar verificando o sabor das coisas, né? Então você tem essa área normalmente localizada nesse meio aqui, né? Aqui é a 44ª, ao lado a 45ª, que é responsável justamente pela palavra e a planificação do movimento, a 46ª, né, que são pensamentos cognitivos, planificação de comportamento e aspectos de controle, tá? Então você tem todas essas áreas mapeadas, tá, através desse mapa de Goldman, né, que é esse mapa citoarquitetônico de Brodmann. Então, as áreas sensitivas, né, a gente vai começar a ver agora, por exemplo, estão distribuídas dos lobos parietais e occipital. Né? No homem, as áreas visuais são as mais importantes e ocupam a maior parte do lobo occipital. Correspondem à área 17 de Brodmann. A gente viu que não é só a área 17, é a área 19, 17, 18, 17, vai até a 20, que tem a ver com essa questão do quê? Das percepções visuais. As áreas sensitivas são divididas em áreas primárias de projeção e áreas secundárias de associação, relacionadas respectivamente, às sensações e estímulos recebidos e à percepção das características específicas desse estímulo. O que acontece é o seguinte, quando você tem esse estímulo, por exemplo, visual, você puxa lá na sua memória que está conectada a essa área sensitiva e aí você consegue interpretar aquele dado que foi fornecido. Por exemplo, uma cor. Né? Você sabe que o vermelho é vermelho, o azul é azul, o amarelo é amarelo, porque alguém virou para você e falou assim, ó, essa cor com essa tonalidade, com esse espectro de reflexão da luz é amarelo. Então você gravou aquilo dali e todas as vezes que você vê alguma coisa amarela, essa informação ela é levada lá para a área 19, 18 e 17 de Brodmann e a tua memória, né, a gente leu anteriormente essa questão da memória ali local, vai te dar uma sensação e você vai puxar para a sua memória, né, a questão da coloração do que a gente está falando, que no caso era o amarelo, tá certo? Então vai funcionar muito desta forma, tá? Bom, as áreas corticais relacionadas à sensibilidade somática, né, o que seria a sensibilidade somática? Aquela que você controla, aquela que você faz o movimento, aquela que você determina a ação e você vai fazer aquela ação. Então você tem aqui as áreas somestésicas primárias, que é chamado de S1, né, e as áreas de sensibilidade somática geral, que são localizadas nos giros pós-frontais, correspondente às áreas 3, 1 e 2. Aquilo que a gente falou, está nessa região aqui, ó, 3, 1 e 2. Né? Na área somestésica, né, chamada radiação talâmica, né, na área somestésica, chegam, né, radiações talâmicas, tá, que se originam nos núcleos ventral posterior lateral e no ventral posterior medial, né, do tálamo e trazem, né, por consequência, impulsos nervosos que se relacionam com quem? Com a temperatura, com a dor, com a pressão, com o tato, tá? E a propriocepção consistente da metade oposta do corpo. Então, essa área aqui, ó,
né, 1, 2 e 3, que é essa região aqui, ela tem essa função desse tipo de sensibilidade. Tá? Então a gente está vendo a área e está vendo a função e como ela se correlaciona com a parte de percepção do indivíduo. Bom, a área somestésica secundária é uma área que está situada onde? No lobo parietal direito, né? Onde, através das áreas somestésicas primárias, corresponde à área o quê? 5 e parte da área o quê? 7 de Brodmann. Sua lesão causa agnosia tátil, ou seja, incapacidade de reconhecer objetos pelo tato. Tá? A agnosia vai ser sempre o quê? Alguma ausência de sensação que o teu sistema vai deixar de estar transmitindo para você. Né? A gente teve isso muito agora relacionado à questão do Covid. Né? As pessoas deixavam de sentir o gosto das coisas. Né? Então você tinha uma agnosia que ocorria justamente relacionada ao quê? Ao paladar. Quando eu deixo de sentir que eu estou tocando em uma caneta, tá? Eu tenho uma agnosia o quê? Tátil. Tranquilo até aí? Beleza. Então vamos lá. Área visual primária. A área visual primária, né, que é chamada de V1, localiza-se nos lábios do sulco calcarino, aliás, desculpa. Sulco calcarino e corresponde à área 17 de Brodmann. A estimulação elétrica, tá, da área 17 causam alucinações visuais, nas quais o indivíduo vê círculos brilhantes, nunca objetos bem definidos. Ele vai ser sempre um vulto, e esse vulto vai ser normalmente de círculos brilhantes. Estimulando-se pontos específicos da retina, né, como um jato de luz filiforme, né, pode se tornar potencialmente elétrico e a evocação dessas partes específicas da área 17. Então, por exemplo, se eu pegasse uma lanterna, daquelas lanternas bem fininhas, mas com uma luz potente, direcionasse para os seus olhos, você estaria sensibilizando toda essa área da região 17. E aí o que acontece? Você tem essa estimulação, essa hiperestimulação elétrica ali naquela região, e aí você tem esses dicotomas que a gente vê, que são essas luzinhas, esses círculos, que a gente vai estar visualizando através desse estímulo nervoso naquela região. Ok? Aqui, a visão, a região, a área visual secundária, tá? São áreas de associação unimodais, tá? E neste caso, relacionadas somente à visão. Até pouco tempo, né, acreditava-se que seria a área única, tá, limitada pelo lobo occipital, situando-se diante da área visual primária, correspondente a 18 e 19 de Brodmann. São as áreas que a gente vai estar vendo, que são essas áreas aqui, ó, 18 e 19. Elas também possuem na parte superior, né, se a gente tiver a área 17 como limite. Então aqui também você tem 17 e 18, e elas são responsáveis por quê? Justamente pela área visual primária, tá certo? Bom, o correspondente das 18 e 19 das áreas de Brodmann, sabe-se hoje que a maioria dos primatas, em um homem, elas se estendem a quase todo o lobo temporal, né, correspondendo às áreas 20, 21 e 37 de Brodmann, né, S e uma pequena parte do lobo parietal, ok? Bom, a área auditiva, a gente pode destacar a área 41 de Brodmann. Né? Nós temos a estimulação elétrica, né, desta área e, em um indivíduo acordado, causam o quê? Alucinações auditivas. Tá? Lesões bilaterais do giro temporal causam surdez completa. Então, por exemplo, se você tiver um paciente que tenha sofrido um acidente e essa área 41 tiver algum tipo de lesão, ele pode evoluir com uma surdez. Pode ser parcial ou completa. As lesões unilaterais provocam perda da acuidade auditiva, já que, ao contrário das demais vias sensitivas, a via auditiva não é totalmente cruzada, estando a cóclea, né, representada nos dois hemisférios cerebrais. Então aqui é uma peculiaridade dessa região, tá? Que a lesão, no caso da área 41, ela pode tanto reduzir quanto levar a uma surdez completa. Bom, a área gustativa, ela corresponde à área 43 de Brodmann, localizada,
né, na porção inferior do giro pós-central e na região próxima à parte da área senestésica, correspondente à língua. Então, é como se você tivesse uma inervação que sai daqui, da sua língua, e vai até essa região da área 43, que vai te dar a sensação do gosto, dos sabores, né, de tudo isso, que vai estar linkada à gustação dos alimentos. Ok? Bom, áreas de associação do córtex. Essas áreas de associação do córtex são aquelas que não estão relacionadas diretamente à sensibilidade e nem à motricidade. Elas são bem maiores do que estas, e a área 5 e 7 são associações somestésicas, né, permitindo a identificação de objetos pela sua comparação e com o conceito de objetos existentes na memória do indivíduo. E é a área de orientação especial e corporal. Elas também combinam a informação proveniente dos vários pontos para cifrar o seu significado. Ou seja, essa região também ela vai estar fazendo o quê? Uma busca ativa de todas essas conexões e sensações que a gente tem e percepções através do visual, do auditivo e do paladar para fazer o quê? Uma combinação desse processo. E aí, automaticamente, você tem essa sensação, né? Nem com a motricidade se dá. Tá certo? Então, meus amigos, dando sequência ao processo, vamos lá. Quando essas áreas são removidas, as pessoas perdem a capacidade de conhecer objetos, tá? E a parte da noção e da forma do seu corpo. Ou seja, se por acaso eu tivesse uma lesão nessa região, eu não conseguiria saber que objeto seria esse aqui, né? E todo mundo, quando encosta numa caneta, que vê uma tampa, que percebe nitidamente a conformação do produto e do que está diretamente ligado à sua fabricação, né, à sua composição, você sabe que, nesse caso aqui, seria uma caneta. E se eu perdesse essa função que fica nas áreas 17, 18 e 19, a gente perde essa função de reconhecimento e identificação. Lembrando que essas áreas, quando a gente leu lá naquela tabela, elas também estão vinculadas à questão de quê? Da memória. Então você tem aqui uma atuação delas na questão visual, você tem uma atuação delas na questão também do quê? Da percepção e memória. A lesão destas áreas pode provocar a cegueira verbal, né? E estão situadas, né, um pouco comum, a situação um pouco comum. A lesão destas áreas provoca uma cegueira verbal, tá? Situações como a lesão desta área provoca cegueira verbal, né? Situação pouco comum na qual o indivíduo perde a capacidade de entender o significado da linguagem escrita, né? As áreas 42 e 22 de Brodmann situam-se próximas às áreas auditivas. Essas associações com a audição, a área 22, associa a memória auditiva e interpreta nela a impressão acústica, onde as impressões... seria... Corta. A lesão destas áreas provoca cegueira verbal, né? Situa... Corta. A situação destas áreas provoca cegueira verbal, né? Situação pouco comum na qual os indivíduos perdem a capacidade de entender o significado da palavra, da linguagem escrita, né? E a área 42 e 22 de Brodmann, situadas próximas à área auditiva, né, estão associadas com a audição da área 22, associadas à memória auditiva, e interpreta nela as impressões acústicas que são interpretadas com relação à sua provável fonte e associadas a experiências passadas. Ou seja, todas as vezes que a gente tem uma lesão nessa região de 42 e 22, a gente deixa de ter as memórias sobre aquilo que a gente já passou, principalmente no que gravamos relacionados ao quê? À parte auditiva. Então, você às vezes escuta determinadas músicas, né, que te retratam uma época que já se passou, te retratam a memória, ou te retratam algum ambiente, ou te retratam alguma situação, né? Então você tem esse contexto
que uma lesão nessa região, você deixa de ter esse sentimento, né? Você deixa de ter essa lembrança que vai te trazer daqueles momentos que você viveu, de determinado objeto, de determinada situação, né, que você já tenha passado. Então, lesões nestas áreas provocam uma surdez também verbal. Né? O que seria uma surdez verbal? Seria que o paciente não faz essa conexão da linguagem com a fala. A condição também pouco comum, na qual o indivíduo perde a capacidade de quê? De entender a linguagem falada. Né? E aí, nesse contexto, ele realmente perde essa capacidade, ele não consegue mais se expressar. Né? E aí, é um problema bem sério. Bom, as áreas motoras, né, em resposta aos impulsos sensitivos, o córtex reagente desencadeados, corta. As áreas motoras, tá, em resposta aos impulsos sensitivos, o córtex reagente desencadeando impulsos motores, fechando assim um círculo de reflexo que se inicia com a estimulação de um receptor. Porém, tá, o ato motor não se subordina necessariamente a esse esquema, uma vez que existem movimentos que não se tem a sua origem ou receptor, nascendo assim do próprio córtex cerebral, por uma decisão do indivíduo. Esses são chamados movimentos motores voluntários. E aí esclareceu tudo. Por quê? Porque essa área aqui, ela movimenta exatamente aquilo que você pretende fazer, que você pretende desenvolver. Então, quando você fala, vou levantar o braço direito. Então, você tem esse movimento que é totalmente o quê? Voluntário. Então, você está usando essa área que a gente está falando aqui. As áreas motoras do córtex estão localizadas no giro pré-central, correspondente à área 4, 6 e 8 de Brodmann. A área 4, né, considera as áreas motoras primárias, sendo formada por células piramidais, gigantes ou células de Betz. A estimulação elétrica, tá, desta área determina o movimento de grupos musculares, né, do lado oposto. As partes motoras do corpo estão representadas no giro central. Tá? Somatotopia é o nome do negócio. A área 4, né, de maneira idêntica, a representação das áreas sensitivas do giro pós-central. Então, meus amigos, a gente vai parar por aqui, tá? Hoje, e a gente vai dar continuidade à nossa aula num outro vídeo, onde a gente vai continuar vendo exatamente todas essas áreas de Brodmann e a correlação com o indivíduo e o que pode representar para ele se eles tiverem uma lesão. Tá, um grande abraço para vocês e conto com vocês até a próxima. Se gostarem do vídeo, por favor, compartilhe e encaminhe para seus conhecidos. Grande abraço.